Depois de uma temporada emprestado ao futebol dos Estados Unidos, o volante Felipe Carbajo se reapresentou ao Grêmio na manhã desta quinta-feira. A gente vai falar sobre a conversa dele com o Mano Menezes, o desejo do jogador e também a forma com que o Mano entende ele dentro do elenco, que pode fazer com que o Grêmio economize uma boa grana. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal para a gente falar sobre Carbajo, que está voltando ao tricolor e o Grêmio tem ideias bem específicas em relação a isso. Mas antes eu quero que tu deixe teu like, te inscreva, ative as notificações e hype esse vídeo aqui embaixo, que é muito importante pra gente, é tudo de graça. Tu te inscrever, tu deixar teu like, tu hypar, vai ajudar demais e não te custa nada, tá? Gente, olha só. O Carbajo chegou na manhã dessa quinta, depois de um imbróglio, né? Era pra ele ter chegado sábado passado, aí não conseguiu fazer a mudança, aí mudou pra segunda, não conseguiu. Aí agora, quinta-feira, finalmente, ele chega em Porto Alegre e aí o Grêmio deve começar o aproveitamento desse jogador. Na manhã dessa quinta, ele fez avaliações físicas para saber como que está a situação, se ele vai passar por uma preparação ou não, se ele vai poder ser aproveitado já de imediato. O fato é, ele vai integrar os treinos de Mano Menezes e aí começar a ser avaliado pelo treinador para aí saber se o Grêmio vai usar ele, emprestar, vender, qual vai ser a situação de fato do Felipe Carbajo. Mas eu tenho aqui para vocês algumas informações a respeito da volta do Carbajo, de uma conversa que ele teve com o Mano que foi muito importante para isso também, tá? O Mano conversou com o Carbajo, assim como os dirigentes do Grêmio também, Luiz Wagner Vivian, o próprio departamento de futebol, o Filipão, todo mundo queria saber qual era a situação do Carbajo e o Carbajo também queria saber como estava a situação no Grêmio. O jogador, desde o início, nas conversas que teve com as pessoas do clube, demonstrou um enorme interesse em retornar ao clube e atuar aqui em Porto Alegre, tá? A ideia do Carbajo é muito clara, ele quer voltar a jogar em alto nível, quer estar bem aqui por um simples motivo. O Carbajo, quando ele foi para os Estados Unidos, naquele período de empréstimo, era para ganhar espaço, mas ele perdeu um espaço muito importante na carreira dele, visando principalmente a próxima temporada, que é as convocações para a seleção uruguaia. Vamos trazer aqui um outro relato, tá? O Kiki Oliveira foi para os Estados Unidos, parou de ser convocado pelo Bielsa lá no Uruguai e o próprio Bielsa disse para ele que ele teria que retornar a uma liga de competitividade se ele gostaria de ser convocado mais vezes para a seleção. Ano que vem tem Copa do Mundo, os caras estão pensando nisso também. E o Carbajo está pensando nisso e por isso que ele volta para Porto Alegre, também por um desejo do jogador, para que ele consiga uma sequência, consiga mais jogos e aí volte a ser convocado como ele vinha sendo quando estava no Grêmio. Desde que ele foi para os Estados Unidos, ele perdeu completamente o espaço dentro da seleção uruguaia. Era um jogador que era frequentemente convocado e utilizado pelo Bielsa. E depois a gente vai pegar mais um detalhe sobre isso também para trazer uma informação que o Mano acabou colocando pra gente. Então, o desejo do Carbajo é sim retornar ao Grêmio para voltar à seleção visando a Copa do Mundo da próxima temporada. Então, ele demonstrou isso pro Grêmio, demonstrou isso pro Mano e por isso que o Mano, de certa forma, vai apostar nele pelo menos nesse início. O Grêmio não descarta uma negociação, se chegar alguma coisa em valores interessantes, um novo empréstimo não deve acontecer com o uruguaio, mas o Grêmio entende que se o Mano aprovar e ele for aprovado nesses testes e for utilizado, o Grêmio pode sim aproveitar esse jogador que neste momento, repito, está vindo com uma vontade que outras vezes não foi demonstrada. Ele perguntou como é que estava o ambiente, se as coisas melhoraram por aqui, acho que tinha alguma coisa de desgaste também, talvez com o departamento do Renato, departamento de futebol do Renato, com o staff do Renato, não sei, mas ele perguntou como é que estavam as coisas, se as coisas mudaram e que ele gostaria sim de voltar, isso agradou bastante internamente, por isso que o Grêmio vai reavaliar ele agora internamente. E aí eu pulo para uma fala do Mano que é muito importante e que pode ajudar demais o Grêmio nesse momento, tá? O Mano falou em entrevistas que enxerga o Felipe Carbajo como um primeiro homem, como um primeiro volante. O Mano até falou, né, que hoje em dia os volantes não necessariamente precisam ser só marcadores. Na verdade, eles têm que ser marcadores e armadores. A montagem do meio-campo, ela pode mudar. E o Mano falou, inclusive, em complementação. Tu ter jogadores que se complementam em características, às vezes, parecidas, mas que vão juntar para ser, talvez, aquela característica que acabe faltando. Um volante mais físico, mais marcador, que seja um cão de guarda na frente da zaga. O Mano trouxe também que pode complementar o elenco com várias peças diferentes que possam suprir ausências de características que teriam em um jogador específico. Então, o Mano falou e ele diz, muito especificamente, que vê o Carbajo como um camisa 5, como um primeiro homem de meio campo.
e isso pode ser fundamental para que o Grêmio economize aí uma boa grana. A gente viu o Grêmio colocando, por exemplo, 7 milhões de reais no Kaique do Juventude, um jogador que a gente não sabe como é que viria, e se o Carbajo acabar se afirmando, pode fazer com que o Grêmio não precise contratar um primeiro volante. Por que eu falei do Bielsa, tá? Porque praticamente todas as vezes que o Carbajo foi convocado e utilizado pelo Bielsa, foi como esse primeiro homem, tendo um segundo cara, às vezes até um terceiro, um tripé de volantes, com o Carbajo vindo ali de trás, armando o jogo lá do início da jogada, né? Então é uma visão que o Mano tem. Ele falou que viu o Carbajo sendo utilizado como primeiro homem no Grêmio. Eu até não me recordo de muitas vezes que o Carbajo foi utilizado como primeiro volante. Eu lembro no início dele da passagem com o Grêmio que não tinha o Vidia Sante, ele era utilizado junto com o PP, pelo Renato, e aí sim, na seleção uruguaia, por vezes ele foi utilizado como esse primeiro homem, como o próprio Mano Menezes enxerga ele. Ele vai ser reavaliado, o Mano vai testar ele dentro do time, mas ele afirmando e sendo um jogador importante para o elenco, pode fazer com que o Grêmio aí deixe de gastar uma quantia bem alta por um jogador que tem sido procurado no mercado, que é esse volante de marcação, volante primeiro homem, que é para suprir a ausência do Cuéllar, que não deu certo, de outros jogadores também que o Mano acha que falta dentro do elenco, tá? A gente segue atualizando o Grêmio por aqui, quero que tu deixe teu like, mas também deixe a tua opinião, tá? Deixa teu comentário sobre o Carbajo. Vale a pena o Grêmio tentar essa utilização? Tu acha que o Carbajo pode dar certo vindo com vontade? Eu acredito que se o Carbajo desempenhar algo parecido do que foi lá no Nacional Uruguai, mostrar uma vontade que ele ainda não mostrou de estar em Porto Alegre, talvez seja sim um jogador útil. E aí, claro, já está por aqui, o Grêmio não vai fazer um novo investimento e acho muito difícil que tu recupere também o valor que foi investido lá no Carbajo quando o Grêmio trouxe ele do Nacional do Uruguai, tá? Deixa teu comentário aí pra mim. Beijo!